Volume 631 do Histórico. Por a humanidade ser carnívora, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza mudou de fase. Se não fosse essa mudança de fase, continuaríamos na mesma. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Somente quem avisa é o raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida, por ter a glândula pineal materializada como se fosse daqui. E essa glândula pineal é do mundo racional. Depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para quem não se conhece, a vida do pensamento é boa, mas para quem passou a se conhecer, a vida do pensamento deixou de ser boa. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. E ninguém sentiu a mudança dessa fase por viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. E a natureza está apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar, porque a energia do mundo racional está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer dormem com montoeiros de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormem com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Estão apelando para todos os meios para desenvolver o seu raciocínio, porque ninguém está aguentando mais essa vida do chão, porque está tudo desvalorizado. E essas energias elétricas e magnéticas estão levando todos à falência. Falência por todos os lados do país e por todos os cantos do mundo. Porque terminou a fase do pensamento, o pensamento deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e da imaginação. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Porque a mortandade no mundo está muito grande. A liquidação dos pensadores está muito grande no mundo inteiro. E desastres e mais desastres, e mortandade e mais mortandades, fora os que morrem de fome e de sede. A liquidação dos pensadores está sendo em massa, porque terminou a fase do pensamento, essa que é a causa. Como terminou a fase de monstros, como terminou a fase de selvagens. E agora terminou a fase da racionalização dos povos. E agora a fase racional, porque quem está governando a natureza é a energia racional. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase e agora quem está governando a natureza é a energia racional.
A natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Por isso houve aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber, e aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. E no Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes e aves aquáticas, e terremotos no Rio Grande do Norte, e geada no país mais quente do mundo, que é a África, que caiu até geada. E todo bicho é carnívoro. E de formas que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma para a categoria de bicho irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E de forma que se transforma de uma classe para outra. E o mundo vem passando por essa falange de ruínas, porque o povo está vivendo ainda artificialmente. E quando todos passarem a se conhecer, vão conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa classe de animal racional. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruído pelo sofrimento, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para o terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa classe de animal racional. Porque todos têm raciocínio, que é a glândula pineal chamada de istmo no mesencéfalo. E na natureza nada se perde, nada se cria. E como somos canibais e gostamos de carne, se transformamos em animais irracionais, e vai correr toda essa hierarquia do irracional pelo fato da natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a fase do terceiro milênio, todos os dias é transmitida na estação Corcovado, às 11h30, de segunda a sexta. E o mundo está atravessando essas ruínas todas porque mudou de fase. A fase que está comandando a natureza é a fase racional. E por isso que está aí esses terremotos entrando e advertindo a humanidade, e os vulcões advertindo a humanidade, e os tufões advertindo a humanidade, e os furacões advertindo a humanidade, e os tornados advertindo a humanidade. E o mundo atravessa essa grande crise, tudo muito caro, ninguém tem dinheiro para comprar nada. E já existe até notas de 1.000 cruzados, porque o dinheiro está desvalorizando e a inflação imperando, porque as coisas não estão boas para o Brasil. E uma infinidade de falências, porque o dinheiro ficou desvalorizado e os bancos com juros extorsivos, com juros demais, que ninguém pode pagar por causa da correção monetária. O mundo atravessa a crise maior de sua história. E na América do Norte, frio de matar, chuva de geada cobrindo os carros, empatando o trânsito. Tudo isso por causa da mudança de fase da natureza, que ninguém sentiu por viver artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, as mudanças das energias. Hoje estão fazendo tudo para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Tudo isso porque a natureza mudou de fase. Da fase artificial passou para o verdadeiro natural. O verdadeiro natural é a pessoa conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional
e por isso aí estão na categoria de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão apelando para tudo, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. De todos os meios, de todas as formas, ninguém quer mais viver aqui na Terra, porque sabe que são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais destruído por esse conjunto de ruínas. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo destruído por essas doenças incuráveis. E mesmo que a pessoa é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E mesmo que ninguém quer ficar mais assim, toda a humanidade quer conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso todos são de raça racional. A Terra é só boa para os que vivem desconhecidos de si mesmos, para os pensadores que desconhecem as mudanças de fase natural da natureza, porque não se conhecem. Pensam que são tudo, mas não são nada. São um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Volume 632 do Histórico. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma de uma classe para outra, de uma vida para outra, porque são bichos irracionais, carnívoros. E os irracionais também são carnívoros, são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E o mal sempre imperando, porque estão nessa deformação e imperfeição e transformação, como estão vendo que tudo se transforma para pior. Em 1935, terminou a fase do pensamento. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque entrou outra energia a governar a natureza, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E não sentiram essa mudança de fase por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. E essa energia que é do mundo racional está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E como somos carnívoros, nos transformamos para a categoria de animal irracional. Essas são as transformações naturais da natureza, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É por isso que nos transformamos de uma vida para outra, e aí a pessoa vai correr toda essa hierarquia do espaço. Depois que correr toda essa hierarquia do espaço, do povo do espaço, que são os orixás, que são os exus, vai correr toda a hierarquia do chão. Hoje quem passou a se conhecer não quer brincadeira com a natureza, porque sabe que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ninguém quer botar chifre e rabo com um garfão na mão. E a natureza está arrochando a humanidade, apertando de uma tal forma
que todos têm que acabar raciocinando pelos apertos naturais da natureza. É por isso que está tudo se desvalorizando, até o dinheiro perdeu o seu valor. Porque não há efeito sem causa. E todos à espera da fase da racionalização dos povos, que está aí hoje para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para o seu estado natural, que é de animal racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, sendo destruído por moléstias incuráveis e por desastres. Depois de preparados, estão prontos para voltar para o primeiro mundo, que é um mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. Antes de serem civilizados, eram índios, eram caboclos. E antes de serem caboclos, eram monstros. E hoje é como se vê. Ninguém tem garantias. Porque estão passando pela era do fogo. O fogo está dominando o mundo. E por isso está aí, salve-se quem puder e se puder. Porque terminou a fase do pensamento em 1935, essa é a causa. Porque não há efeito sem causa. O mundo está pegando fogo porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E por isso estão aí os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os tornados. Está aí a era do fogo, todos são rendidos por arma de fogo. Os assaltos, famílias inteiras rendidas por arma de fogo porque não querem morrer. Está aí uma calamidade pública de salve-se quem puder e se puder. A vida está calamitosa, tudo cada vez para pior. O mundo sem saber o porquê estão passando essa crise. Nações devendo nações porque não conhecem as mudanças naturais da natureza. Hoje estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio, na desmaterialização dele, que está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. Muitos estão apelando para tudo, botam uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Outros andam com os livros nas mãos porque sabem que com os livros nas mãos estão garantidos pela natureza, estão guiados pela natureza. Estão amparados pela natureza, estão orientados pela natureza, porque estão ligados à energia racional. Todos que estão ligados à natureza, à energia racional, está ligado à natureza, amparado por ela, guiado por ela, orientado por ela e guardado por ela. O mundo passando por essa fase de consciência sem saber o porquê, e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a fase do pensamento. E aí está a falência de tudo. Está falindo tudo que o pensamento fez, tudo que existe nesse mundo. A causa é porque terminou a fase do pensamento, porque não há efeito sem causa. E essa mudança de fase trouxe um vazio muito grande na juventude. E esse vazio está sendo preenchido por cocaína, por maconha. A juventude está perdida, porque vão acabar loucos no hospício através do tóxico. E assim é um mundo que ninguém sabe de onde veio, para onde vai, para onde irá. Ninguém sabe o porquê que aqui está sofrendo desse jeito, penando desse jeito. Para onde irá? Irá para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional.
E são ferozes porque são feitos pela energia magnética e se tornam feras bravias. O mundo mudou para a fase racional. Da fase racional mudou para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque são de raça racional. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, sendo destruído por doenças incuráveis como câncer, como a leucemia, como a AIDS, que são males natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão querendo voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecer o seu estado natural, que é o primeiro mundo, com corpos de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque ninguém está aguentando mais o arroxo que a natureza está dando aos pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. O mundo já passou por várias fases de monstros e por várias fases de selvagens. E de selvagens passaram para a fase de civilizados, e de civilizados para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E por serem de classe racional, são de raça do primeiro mundo, são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Volume 633 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a pessoa que não conhecer cultura racional se transforma para a categoria de bicho irracional, e o bicho é feroz, e as cobras são ferozes, devido estarem ligados ao magnético, porque o magnético é que faz os bichos ficarem ferozes. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, só falatório, falatório. E não resolve mais nada com esses falatórios. E o mundo passando por horas gravíssimas porque terminou a fase do pensamento. E os feitos do pensamento estão a caminho da falência porque terminou a fase do pensamento. Nada se perde, nada se cria, porque tudo se transforma de uma vida para outra. Transformarão para a vida de animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. E criaram essa infinidade de deuses que não resolve nada, porque são deuses materialistas. Criaram Buda, Alá, Maomé, Jeová, essa infinidade de deuses. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, sendo destruído por moléstias incuráveis. A vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela. Porque a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sendo destruído por moléstias incuráveis. Porque todos querem conhecer, toda a humanidade quer conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por meio do desenvolvimento do raciocínio. E por ser um mundo de raça de todos, estamos aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio, porque são filhos do mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza.
Hoje todos que já passaram a se conhecer estão botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. E a natureza, os habitantes do astral térreo torturando os pensadores. É por isso que existem muitos males, porque a tortura é de todo jeito, de toda forma, de todas as maneiras. Estão lapidando a humanidade. É por isso que há necessidade de existir esses elementos. Nagô lapida de uma forma, os Umulus lapidam de outra forma e os Exus lapidam de outra forma. Toda a humanidade está sendo lapidada por esses invisíveis, que para os médiuns videntes costumam vê-lo. É por isso que está aí esse sofrimento no mundo inteiro. A causa é essa. Sofrimento impostos pelos orixás ou pelo baixo espiritismo, que vivem aí no espaço aguardando a sua presa. E muitos sofrendo sofrimentos horríveis sem saber o porquê. Muitos penam que faz pena na mão desses ditos e aumentam cada vez mais, porque depois que a pessoa morre, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma em bicho racional, porque pensando, imaginando, estão por conta deles, estão por conta do elétrico e magnético. Estando por conta do elétrico e magnético, estão por conta deles, porque eles é que são os donos do elétrico e magnético, e o mundo passando por todo esse sofrimento sem saber porquê. Porque tem criaturas que não sabem o porquê que sofrem muito, que não sabem o porquê sofrem demais. E o pensamento faliu porque terminou a sua fase em 1935, a falência do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. É por isso que os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque terminou a sua fase em 1935. E a natureza mudou de fase, ninguém sentiu, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza está vivendo contra si mesmo. Ainda existem pensadores fazendo livros, mas os livros são fraquíssimos porque terminou a fase do pensamento. Eles formam os assuntos, não condiz com a fase em que estão atravessando. A fase que estão atravessando é a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Tudo que o pensamento fez está desvalorizado, os feitos do pensamento, e por isso está aí a desvalorização do dinheiro. Já estão fazendo até notas de 1.000 cruzados, para ver que os feitos do pensamento estão todos em liquidação, estão todos a caminho da falência. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. Já passaram por várias fases de monstros, já passaram por várias fases de selvagens. E agora estão passando pela fase da civilização. E da civilização estão passando para a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E essa energia que está comandando a natureza, a energia racional,
trata de desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. Houve uma grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. Houve uma grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois houve uma enchente que as casas ficaram todas submersas. E no Rio Grande do Norte, terremoto, coisa que nunca se deu no Brasil. E no Pantanal de Mato Grosso, houve uma grande seca que as aves aquáticas e os peixes morreram todos de sede por faltar água no Pantanal de Mato Grosso. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E terremotos, e vulcões, e furacões, e tufões, e tornados, onde passa derruba todas as casas. E outros males da natureza, como o câncer e o AIDS, que são males naturais da natureza, e que os pensadores não encontram recursos para debelar esses males, para destruir esses males, porque são males naturais da natureza, o pensamento pode encontrar para suavizar e não para curar. O tornado é igual a um furacão, é igual a um tufão. A chuva de neve na América do Norte, onde todos os carros ficam cobertos de neve. E outros países ainda mais frios, como a Sibéria, inventaram, porque cada povo criou a sua religião. E inventaram essa infinidade de deuses que não resolve nada. Não resolve as guerras e não resolve coisa alguma. Tudo porque são deuses materialistas, são deuses guerreiros. Buda, Alá, Maomé, Jeová, Dalai Lama. Todos são deuses materialistas. E essas Bíblias todas diferentes umas das outras, e as guerras religiosas que não cessam no Líbano. Até que enfim a mentira teve o seu fim. Tinha que chegar à fase racional para terminar com as mentiras do mundo. A fase do verdadeiro estado natural de todos, que é no primeiro mundo, o mundo racional, aonde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim a mentira chegou ao seu fim, foi preciso a natureza mudar de fase. E todos estão ligados à energia racional, está ligado à natureza, orientado pela natureza, guiados pela natureza, e amparado pela natureza e guardado pela natureza, porque está ligado à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Volume 634 do Histórico. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma para a vida de animal racional, para a vida de animal irracional. Se transforma para a vida de animal racional, para a vida de animal irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque terminou a fase do pensamento em 1935. O pensamento está falido. E os feitos do pensamento estão a caminho da falência. A fase do pensamento terminou em 1935. O pensamento está falido. A falência do pensamento. E todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentirem as mudanças dessas energias. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com raciocínio. Porque essa glândula do primeiro mundo
está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E quem estiver ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores passem para a fase racional, para que os pensadores passem a raciocinar e não a pensar, porque com o pensamento ninguém resolve mais nada. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruídos por essas doenças que não têm cura, e o mundo atravessando essas horas difíceis, e o dinheiro ficou desvalorizado porque tudo que o pensamento fez perdeu o seu valor. Já estão até fazendo notas de 1.000 cruzados para ficarem desvalorizadas também. E a natureza vem arrochando a humanidade para conhecerem a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos querem, toda a humanidade, querem conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos têm raciocínio e por isso são animais racionais. E fizeram no mundo essas infinidades de deuses materialistas, Buda, Alá, Maomé, Jeová, e todas essas bíblias diferentes umas das outras, porque cada povo criou o seu Deus. O mundo está passando por horas catastróficas, e por isso houve uma grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham nem água para beber. Houve também uma grande seca em Santa Catarina, que não tinham nem água para beber. Depois houve uma grande enchente no Pantanal de Mato Grosso. Se deu a mesma coisa e por isso morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, terremotos, coisa que nunca houve aqui no Brasil. E na África caiu geada, o país mais quente do mundo. E nos Estados Unidos, chuva de gelo, onde tem morrido muita gente de frio, terremotos, vulcões, furacões, tufões, tornados. O tornado, onde chega, derruba muitas casas. E essa crise está passando no mundo inteiro, países devendo a países, nações devendo a nações. Tudo isso devido à falência do pensamento que terminou em 1935. E todos os feitos do pensamento perderam o valor, todos desvalorizados porque terminou a fase do pensamento, e a vida se tornou difícil para todos, tudo muito caro, caro demais. E o tempo em que governava a natureza era a energia elétrica, e a energia magnética ia tudo muito bem. Mas a natureza de quando em quando muda de fase, e todos nasceram do chão porque ninguém veio do céu. Ninguém veio como anjo do céu, por isso são vegetais com forma de animais. Hoje quem passou a se conhecer está fazendo tudo o que pode para voltar para o mundo racional, botando os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Céu foi uma palavra cabalística que inventaram no tempo em que ninguém tinha instrução. Então inventaram céu, inferno, purgatório. Nesse tempo ninguém tinha instrução. Eram todos guiados pelo temor. Qualquer um que fizesse uma coisa errada dizia: não faça isso que sua alma vai para o inferno. Depois que passou uma infinidade de séculos, é que começaram a fazer as letras, começaram a inventar as palavras, porque ninguém sabia falar, ninguém nasceu falando.
Só quem nasce falando são filhos dos irracionais. Filhos de racionais, quando todos os dois têm o raciocínio desenvolvido, os filhos nascem falando. Quando está dentro do ventre da mulher, já começa a falar. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. A vida tem solução definida e definitiva e aí está ela, nessa escrituração racional. O mundo inteiro está passando por horas difíceis, horas de apertura, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Com pensamento ninguém resolve mais nada, só com raciocínio. Com raciocínio vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. O pensamento causa os atritos causam os conflitos causam as guerras, e por isso as guerras não cessam, porque estão sempre em conflitos uns com os outros. Outros não aguentam os apertos da natureza e se suicidam, como tem nações aí que é raro o dia que não tem um suicídio. E essa mudança de fase causou um vazio dentro da juventude. É por isso que existem guerras entre jovens disputando. Tudo isso porque terminou o pensamento em 1935. E em São Paulo está o reinado da juventude. Somente os que estudam cultura racional é que têm equilíbrio para não ser conduzido por outros caminhos, que já tem uma infinidade de jovens recuperados pela cultura racional, porque a cultura racional equilibra a pessoa e a pessoa equilibrada não comete erros. Antes de começar a falar eram gagos, todos gaguejavam, até que aprenderam a falar direito, mas a gagueira imperou por muito tempo. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural, que é de racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Quem é que não quer ser puro, limpo e perfeito? Todos. Porque aqui na Terra todos são cheios de defeitos, porque são deformados. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E o mundo inteiro está todos passando por essas ruínas, fora os que morrem soterrados debaixo de barreiras, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. É por isso que está aí essa mortandade no mundo inteiro. Existem duas epidemias da natureza, que é o câncer e o AIDS, que está matando muita gente. Quem pega o AIDS é um condenado à morte. Quem pega o câncer é outro condenado à morte. A humanidade perdeu o direito de viver porque acabou a fase do pensamento em 1935. Volume 635 do Histórico. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E se transformarão para as classes de animal racional, para a classe de bicho irracional. E, em primeiro lugar, tem que correr toda a hierarquia do espaço, com chifre, com rabo e com garfão na mão para fazer com que todos passem a raciocinar. Está cheio de maluco, vítimas dos orixás, que são esses habitantes do espaço. Depois é que passam para o chão e vão correr toda essa hierarquia do chão, porque já estão de chifre, já estão de rabo, já estão com um garfão na mão para fazer com que todos tratem de raciocinar.
Em 1935 terminou a fase do pensamento. E quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. E por todos viverem artificialmente, não sentiram as mudanças naturais da natureza por viver contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, é a energia do desenvolvimento do raciocínio que está materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. E não há efeito sem causa. A causa dessa deformação e transformação racional e imperfeição é o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão aflitos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Porque ninguém sabe a causa dessa imperfeição e deformação, e de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores, porque nada se cria e tudo se transforma. E quem não conhecer cultura racional, todos esses pensadores se transformam em animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. O mundo, todos estão agonizando, todos vivem agoniados, porque ninguém sabe o porquê que todos assim é, o porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde irão e para onde iriam se não conhecessem cultura racional. E por meio da cultura racional, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural. E não sabiam também para onde iriam, se transformar em classes inferiores. E o mundo está passando por horas difíceis, enchentes, a violência, todos rendidos por arma de fogo assalta bancos. E em Santa Catarina caiu um aguaceiro que ficaram casas submersas. E no Rio Grande do Sul não tinham nem água para beber. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca, que parou a produção de peixes. A chuva está castigando a humanidade. Petrópolis não para de chover, barreiras soterrando casas. E na África, o país mais quente do mundo, caiu geada. E nos Estados Unidos, frio de matar e caindo geada, chuva de geada em que os carros não podem transitar, e terremotos e vulcões e furacão e tufão. E tornados, quando passa em algum lugar, derruba todas as casas. O mundo está passando pelas horas mais difíceis que existe, e por isso está tudo muito caro. O dinheiro perdeu o valor. O mundo está passando pela sua história mais difícil que já se passou, e a terra está subindo. Quanto mais a terra subir, mais calor faz. E há milhões de milênios que a natureza vem procurando aperfeiçoar a humanidade, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí na classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, por isso ele é inimigo do pensador. Estamos atravessando a era do fogo e por isso está aí. Salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que passaram a se conhecer
Estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros estão botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. E a roubalheira não cessa em todos os cantos do mundo, em todas as nações do mundo. E é por isso que o mundo está passando essa febre de angústia, todos angustiados, porque está tudo muito caro, a inflação está brilhando e os salários é um salário de fome. Está trabalhando com a barriga vazia, está trabalhando com fome, porque os salários não dá para a pessoa pagar um quartinho para morar, que não dá para comprar roupa e não dá para se vestir, porque a inflação está no auge, porque está tudo caro demais. Ninguém pode comprar uma cesta no Natal, porque está cara demais. Tudo isso porque a natureza está arrochando os pensadores, para os pensadores passarem a raciocinar, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E enchentes e mais enchentes. Em Petrópolis está uma calamidade pública. Em vários lugares a natureza está castigando a humanidade para que a humanidade trate de desenvolver o seu raciocínio, porque a fase é racional. Porque terminou a fase do pensamento, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, só discussões e não resolve nada e ficam nas discussões. Tem que desenvolver o seu raciocínio para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando, procurando botar todos em seus lugares, voltar todos ao que era. O que eram? Era energia. É um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Quem pensar está morto, e por isso está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, residências sendo soterradas. Em Petrópolis, então, está uma calamidade pública. E no Rio de Janeiro, enchentes no Rio de Janeiro. Com o pensamento, vão discutindo até parar de pensar, como já tem muitos pensadores que estão com os livros nas mãos, já estão quase com o raciocínio desenvolvido, por fazer por onde? E a colaboração em primeiro lugar. Colaborando com o mundo racional, vai para o mundo racional, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Basta colaborar que a volta à sua origem, a sua verdadeira origem é certa. Volume 636 do Histórico. A fase racional terminou em 1935 e por isso estão aí esses assaltos aos bancos e às casas de famílias, rendidos pelo fogo, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E o mundo está passando por essa desgraça porque mudou de fase a natureza. Hoje quem está comandando a natureza é a fase racional. E antes da fase racional, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. Aí as coisas iam muito bem, tudo era baratinho. Havia armazéns de secos e molhados. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E causou um enfraquecimento do pensamento, e os pensadores pararam de pensar. E ninguém deu por ela, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir as mudanças dessas três energias. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar, por isso
todo pensador é um sofredor. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E na natureza tudo se transforma de um bicho para outro, de bicho racional para bicho irracional, porque todos os dois são carnívoros, tanto o racional como o irracional. E por causa dessa mudança natural da natureza, a natureza mudou o seu comportamento a ponto de haver uma grande seca no Rio Grande do Sul que não tinham nem água para beber. E houve também uma grande seca em Santa Catarina que não tinham água para beber, depois de grandes enchentes em que as casas ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso houve uma grande seca que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas por não terem água para beber. E na África, o país mais quente do mundo, caiu até geada. E terremotos e vulcões, tufões, furacões, tornados e muitas enchentes e muita fome. Porque a fraternidade só existe no papel. Porque se existisse a fraternidade verdadeira, ninguém morreria de fome. Porque os milionários e ricos tratavam de matar a fome dos famintos. E na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transformarão para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E essa mudança de fase está mantendo os assaltos à mão armada, porque estamos na era do fogo e as pessoas são rendidas pelo fogo, estão passando pela fase de salve-se quem puder e se puder. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E é destruído por doenças incuráveis. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou de energia. Quem está comandando a natureza é a energia racional para o desenvolvimento do raciocínio que está materializado no istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E todos aguardando a fase do terceiro milênio, e ela já está aí. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional. E a natureza está apertando os pensadores para que os pensadores passem a raciocinar, e por isso está aí essa desvalorização do dinheiro, tudo muito caro. A pessoa quer comprar uma cesta de Natal das grandes e não tem dinheiro para comprar. A inflação está em vigor, tudo está inflacionado, e por isso já estão fazendo até notas de 1 milhão de cruzeiros cruzados. E não vai adiantar nada, porque a inflação come tudo. Onde existe a inflação, não existe estabilidade. Hoje todos que passaram a se conhecer estão montando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. O mundo está passando pela história mais triste de sua existência, porque estão custando a conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quando conhecerem a fase do raciocínio, reinará a verdadeira paz, reinará o verdadeiro amor, reinará a verdadeira fraternidade, reinará a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia. A discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e por isso vive a humanidade em um brigueiro infernal uns contra os outros, e as guerras não cessam. A fase do desenvolvimento do raciocínio
É para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia e vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, que não sabem que assim são, de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Iriam para onde? Iriam para as classes inferiores. Vão saber nessa escrituração quem és tu, que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu. E ninguém nunca definiu, e pensador nenhum nunca definiu o teu eu, porque não sabe quem são, não sabe o porquê que assim são. Não sabe de onde são, não sabe de onde vieram e nem para onde vão. Vão saber através da cultura racional de onde vieram e o porquê que estão aí cheios de defeitos e deformados desse jeito e de onde são. E o porquê que assim são, de onde vieram e para onde vão. Vieram de onde? Vieram do primeiro mundo, o mundo racional, que é um corpo de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas difíceis, porque a inflação está aí derrubando tudo. A terceira energia, que é a energia racional, nela está o desenvolvimento do raciocínio de todos, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E aqui no chão todos são corpos de matéria reunidas, que por si mesmo se destrói. E destruído por doenças incuráveis, por isso está aí o câncer, o AIDS, destruindo a humanidade. E o pensamento não encontra recursos para resolver a cura do câncer e a cura do AIDS, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento não gosta do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer na viagem perder a vida, o pensamento não avisa, deixa perder a vida, a coisa mais preciosa que existe. Para quem conhecer cultura racional, sabe como voltar ao seu verdadeiro estado natural. E sabem também que são corpos de energia de vida eterna, porque lá no primeiro mundo são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está a fase do terceiro milênio e a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Volume 637 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Se transforma da vida de animal racional para a vida de animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. E por ter terminado a fase racional em 1935, todos os pensadores perderam o direito de viver. E todos, sabendo disso, querem saber o porquê que assim são, de onde vieram e para onde irão, e para onde vão. Ninguém quer ser mais um corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais destruído pelas ruínas da natureza, pelos males naturais. A fase do pensamento terminou em 1935. Por viverem artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E
como são carnívoros, se transformam para a categoria de animal irracional por serem carnívoros. O animal irracional também é carnívoro e são ferozes, porque são feitos pela energia magnética. E todos esses correm a hierarquia do espaço. Depois que correrem toda a hierarquia do espaço é que se materializa na Terra. E a hierarquia do espaço, todos têm chifre, rabo, com garfão na mão, para sacrificar os da Terra. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural, colocando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros colocando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. E nunca se viu tanta mortandade como está existindo. No Rio Grande do Sul ficaram a ponto de não terem água para beber. E em Santa Catarina ficaram a ponto de não terem água para beber. Depois caiu uma chuva muito forte que submergiu as residências. As residências ficaram submersas. E no Pantanal de Mato Grosso, aquela grande seca, em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E todos estão no mundo agonizando, agoniados, porque está tudo muito caro, ninguém tem dinheiro para comer. A inflação tomou conta do dinheiro, estão fazendo até notas de 1.000 cruzados, e que não adianta nada. E a natureza castigando a humanidade, tanto assim que no Rio Grande do Sul teve até terremoto. E em São Paulo a terra tremeu. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar, e chuva de gelo a ponto dos carros ficarem submersos, que são os automóveis debaixo da neve. Em Petrópolis, essa calamidade pública de chover todos os dias, e os rios não se esvaziam, gente soterrada, barreiras soterrando residências, uma verdadeira calamidade. E vulcões e tufões e furacões e tornados, onde passa um tornado derruba todas as casas. Hoje quem passou a se conhecer, quer conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. Todos não são daqui, porque se fossem daqui não morreriam, seriam eternos. E a cultura racional está desmaterializando a glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna do primeiro mundo, o mundo racional com seu progresso de pureza. E quem estiver a energia racional está amparado pela natureza, está orientado pela natureza, está guiado pela natureza. Com o pensamento é ao contrário, porque o pensamento não foi feito para acertar. Porque se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento não gosta do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o raciocínio não deixa, porque o raciocínio é o dono da vida. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Da vida de animal racional para a vida de animal irracional. Porque na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Se transforma mesmo. E as provas estão aí, para ver como a natureza está castigando a humanidade. A mortandade tem sido muito grande, as guerras no Líbano, guerras religiosas. E por isso está aí o AIDS e o câncer destruindo as criaturas. Porque não existe remédio. O pensamento é muito fraco para ir contra a natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão ansiosos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional,
com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí está. A vida tem solução definida e definitiva. E a natureza, milhões de milênios, vem morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruído por essas doenças incuráveis para a recuperação da humanidade, porque a natureza quer o bem de todos, porque sabe que são sofredores, é porque estão fora do seu verdadeiro lugar, porque aí ninguém se conhece, ninguém sabe o porquê que assim é, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde irá. Irá para onde? Irá para as classes inferiores. E a natureza, vendo isso, quer recuperar toda a humanidade para que todos conheçam a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para o mundo de sua raça, através da cultura racional, que é a cultura que desmaterializa o raciocínio, que está materializado na glândula pineal. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estão todos fora do seu verdadeiro estado natural. Por isso estão encantados, cheios de defeitos, cheios de cacoetes, num estado lastimável, por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Hoje muitos andam até com os livros nas mãos para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém está satisfeito com a vida que está levando, todos insatisfeitos, todos agoniados, todos tristes, porque sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e por isso fora do seu verdadeiro estado natural. Estão todos aí agonizando, agoniados. Hoje toda a humanidade quer conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque o raciocínio está materializado na glândula pineal, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Volume 638 do Histórico. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E vão se transformar, por serem carnívoros, para a categoria de animal irracional, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Não sentiram essas transformações por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por isso não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não tiveram condições de sentirem as mudanças das energias. E por isso que aí está essa infinidade de desastres. Porque já passaram por várias fases de monstros, já passaram por várias fases de selvagens, e agora estão passando pela fase da civilização. E agora veio a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional, por terem raciocínio. Em 1935 terminou a fase do pensamento. E o pensamento deixou de alimentar o pensamento e a imaginação. E ninguém notou a mudança dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E como vivem artificialmente, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais das energias.
E aí está a falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque o pensamento está falido. Porque no pensamento está a discórdia, e a discórdia traz os atritos. Os atritos trazem os conflitos. E por ter deixado de alimentar o pensamento, a energia que comanda o pensamento está falida. E causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. E causou a falência dessa energia que comanda o pensamento. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Porque quem está governando a natureza é a energia racional. E causou a falência do pensamento dos pensadores. Causou a falência da energia elétrica e magnética, porque não há efeito sem causa. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal na cabeça de todos, que é o istmo do mesencéfalo, que é a máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que não há efeito sem causa, todo feito tem a sua causa. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, por serem carnívoros, estão na categoria de bicho racional. E se transformam para a categoria de bicho irracional, porque são carnívoros também. E a natureza está arrochando todos os pensadores, para que todos passem a raciocinar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E no raciocínio está a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira fraternidade, e a concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. O pensamento e a imaginação foram feitos para a lapidação da humanidade. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando todos morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e sendo destruído por moléstias incuráveis, para todos conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. O raciocínio é o ponto vital da vida eterna, tanto assim que é do mundo racional, um mundo onde todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem. E por isso colocam o livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botam o livro debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar com o mundo racional. E assim toda a humanidade quer conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. O raciocínio é o ponto vital da vida eterna, porque é de um mundo superior a esse, é do mundo racional. Por isso todos têm raciocínio, porque são habitantes do mundo racional. O mundo que deu origem a essa deformação e imperfeição racional. Está aí onde toda a humanidade encontrou o caminho certo para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A natureza vem apertando os pensadores para deixar de pensar, porque no pensamento está a discórdia, e no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. E por isso que o mundo está atravessando a pior crise de todos os tempos, tudo muito caro, a desvalorização do dinheiro. Até já tem notas de 1.000 cruzados, porque a desvalorização já passou dos limites e está em recesso.
E assim é o mundo das maravilhas aparentes, porque tudo é aparência só, todos vivem de aparências. O mundo das imperfeições dessa deformação racional, onde todos são imperfeitos, cheios de defeitos. O mundo teve princípio dessa deformação racional e agora está no seu fim, para que todos voltem para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque tudo que tem princípio tem fim. E o mundo chegou no seu fim. E é por isso que está aí a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso, por terem raciocínio, estão aí nessa classe de animal racional. E assim tudo que tem princípio tem o seu fim. E chegou o fim da matéria, porque acabou a fase do pensamento em 1935. E as religiões e as seitas e as doutrinas só serviram para a lapidação da humanidade. E a ciência filosófica e científica só serviu para a lapidação da humanidade e todos esses deuses criados pela humanidade. Tudo isso porque acabou a fase do pensamento em 1935. Tudo isso foi muito útil para a humanidade. E agora estamos na fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o mundo dos fariseus terminou em nada, porque todos são corpos de energia de vida eterna, são corpos de energia em conjunto de ruínas que acabam em nada. E todos os feitos do pensamento e da imaginação estão falindo. Por isso existe uma infinidade de falências no mundo inteiro. A inflação cada dia aumenta mais, cada dia a desvalorização é muito grande. E o mundo passando por tudo isso, por todos viverem desconhecido de si mesmo, porque quando todos passarem a se conhecer, todos passarão a ler os livros do Universo em Desencanto. E esse conhecimento tem que ir para as escolas, porque é um conhecimento natural da natureza. O conhecimento que leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a vida teve o seu princípio e agora chegou o seu fim. O fim da vida é todos voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Aí está o fim da vida. E quem está pensando, imaginando, são carnívoros. Se transformam da classe de animal racional para a classe de animal irracional, porque são carnívoros também. E se transformam de uma vida para outra, porque nada se perde, nada se cria. Porque tudo se transforma de uma vida para outra, porque a vida é de transformações. E todos os carnívoros se transformam em bicho irracional, porque o bicho irracional é carnívoro também. Hoje todos têm que conhecer a fase da racionalização dos povos, para conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque todos têm raciocínio, e estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos fanatizados por essa infinidade de deuses e fanatizados por essas bíblias diferentes umas das outras. Todas as bíblias são desiguais. E o dinheiro foi feito por antigos atrasadões que julgavam que o dinheiro era tudo na vida e vem destruindo a humanidade, porque por causa do dinheiro se mata, se faz tudo, se rouba, se assalta bancos, por causa do dinheiro fazem tudo. E são acovardados por arma de fogo, porque estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Porque quem tem mais arma que vence guerra e todos são rendidos pelo fogo. E por isso está aí a fase de salve-se quem puder e se puder.
E no Rio Grande do Sul houve uma grande seca, que ninguém tinha água para beber, e em Santa Catarina também não tinha água para beber. Depois houve uma grande enchente, que as casas ficaram submersas. Santa Catarina virou um rio. E no Pantanal de Mato Grosso houve aquela grande seca, que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, chuva de neve que cobriu os carros todos. E na Sibéria nem se fala, o frio foi de matar. E terremotos e vulcões e tufões e furacões e tornados, onde passa um tornado derruba todas as casas. Maremotos e muitos desastres para destruir os pensadores, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o mundo está passando por uma revolução que nunca passou. Tudo isso é porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza e não sentiram as mudanças naturais da natureza. É por isso que o mundo inteiro está atravessando uma crise pavorosa, crise de todas as maneiras e muitas. Em todas as nações, gente passando fome. A fome está em todo lugar do mundo. Todos estão passando pela fase do terceiro milênio e não sentiram a mudança dessa fase por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente não tem condições de sentir as mudanças naturais das energias, porque de antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética, ia tudo mais ou menos muito bem. E hoje quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, para a desmaterialização da glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, para voltar ao seu estado natural, que é, depois de todos desmaterializados pela cultura racional, que desmaterializado está pronto para voltar ao seu estado natural com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. O mundo está passando pela pior crise de todos os tempos. E assim é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional por terem raciocínio. E a fase do terceiro milênio que está aí, pronta para todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por ter terminado a fase do pensamento, é que está aí toda essa liquidação. E por ter raciocínio, estão aí nessa classe de animal racional. E a ciência filosófica e científica não encontram remédios para embargar essas epidemias que vêm matando a humanidade, que é o câncer, a leucemia e o AIDS, que são epidemias natural da natureza. Estão encontrando no pensamento um paliativo, mas não para a cura total. Tudo isso porque terminou a fase do pensamento em 1935 e vieram essas epidemias que aí estão para destruir a humanidade. Desastres, desastre de avião, desastre de trem, desastre de automóvel, porque acabou a fase do pensamento e está aí essa grande destruição no mundo. Todos esses deuses foram criados pelo próprio povo. Cada povo criou o seu Deus e a sua Bíblia diferentes umas das outras, todas diferentes umas das outras, e todas as Bíblias diferentes umas das outras. E vem o mundo passando por essa calamidade pública sem saber o porquê.
nações devendo nações, sequestros, matança de gente, guerras, uma mortandade infernal, barreiras soterrando o povo, maremotos, uma mortandade nunca vista no mundo porque terminou a fase do pensamento em 1935. E por todos serem carnívoros, se transformam em bicho irracional, porque são feitos pela energia magnética e por isso são ferozes. A cobra é feroz. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia e de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Este é o verdadeiro natural de todos. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje a fase é do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa classe de animal racional, porque todos têm raciocínio. E todos são imperfeitos, cheios de defeitos nessa deformação racional. O mundo atravessa a maior crise de todos os tempos, porque não sentiram as mudanças das energias por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, que são as mudanças das energias.